A Montanha Mágica, de Thomas Mann, é um dos romances mais complexos e influentes da literatura do século XX. Publicado em 1924, o livro é uma meditação profunda sobre o tempo, a doença, a morte, a modernidade e a decadência da Europa pré-Primeira Guerra Mundial. A obra combina narrativa realista, simbolismo e reflexão filosófica em um romance de formação intelectual. O romance conta a história do jovem engenheiro Hans Castorp, um burguês alemão de Habsburgo, que viaja para um sanatório nos Alpes suíços chamado Berghof, para visitar seu primo, Joachim Ziemßen, que está em tratamento de tuberculose. A princípio, Hans planeja ficar apenas 3 semanas, mas acaba permanecendo ali por 7 anos. Isso acontece a princípio porque durante sua estadia no Berghof, Hans começa a sentir alguns sintomas respiratórios leves. Uma tosse leve, uma febrícula. O médico-chefe, Dr. Behrens, resolve examiná-lo e descobre possíveis sintomas de tuberculose pulmonar, apesar disso ser sempre meio vago, e aconselha Hans a ficar mais um tempo para tratamento e observação. E assim, 3 semanas viram meses, meses viram anos. Hans não oferece nenhuma resistência real à ideia de ficar no sanatório, pois a vida lá é confortável, ritualizada, sem obrigações práticas. A verdade é que a entrada de Hans Castorp no sanatório marca a entrada do mesmo num mundo à parte, onde as regras do tempo e da vida cotidiana são suspensas. O sanatório funciona como uma espécie de mundo fechado, um laboratório existencial, onde os pacientes vivem num ritmo próprio, desvinculado da vida no mundo lá fora. Hans entra num processo de transformação intelectual e existencial que o distancia de sua antiga vida burguesa. A vida no Berghof é regida por uma disciplina rígida, mas ao mesmo tempo marcada por um ritmo lento e repetitivo, que serve para criar a sensação de suspensão do tempo, que é um dos temas centrais do romance. Assim, o tempo no sanatório parece parar, a repetição constante das atividades de medição de temperatura, refeições, repouso, dilui a noção de tempo cronológico. Esse ritmo lento do Berghof, associado à falta de obrigações, produtividade ou pressa, fazem com que Hans se adapte rapidamente à ideia de não trabalhar, não estudar, não planejar o futuro, começando assim a ver a doença como uma espécie de desculpa legítima para se manter afastado do mundo real. O Berghof não é apenas um hospital, é um microcosmo onde Hans conhece figuras marcantes que o influenciam profundamente. Esses personagens representam diferentes correntes filosóficas, ideológicas e psicológicas, que moldam a trajetória intelectual e emocional de Hans ao longo do romance. Veremos alguns deles. Começaremos por Claudia Chauchat, uma paciente russa por quem Hans se apaixona. Esse amor é platônico, frustrado e enigmático, funcionando mais como catalisador de sua interiorização e confusão emocional. Ela representa o desejo feminino, o exótico, o irracional, desafiando o racionalismo burguês de Hans. O amor por ela é um dos motivos que o mantém no Berghof.
mas também o força a confrontar sua própria mediocridade e covardia. Marcantes também são Lodovico Settembrini e Léo Naftà. Settembrini é um humanista italiano, racionalista, defensor do iluminismo e do progresso. Ele age como um mentor intelectual de Hans, representa as ideias da razão, ciência, civilização, liberdade e democracia. Critica o ambiente do Berghof, dizendo que é decadente e escapista. Está em constante debate com Naftà, tendo Hans como ouvinte e interlocutor. Léo Naftà é um jesuíta convertido do judaísmo, defensor do autoritarismo e do misticismo. Ele é um rival ideológico de Settembrini, representando uma visão mística, totalitária e apocalíptica do mundo. Seus debates com Settembrini expõem Hans a ideias contraditórias sobre política, religião e moralidade. Seu suicídio marca o colapso do discurso ideológico extremo. Esses personagens e outros que Hans vai conhecendo no sanatório ajudam a transformar a estadia dele numa viagem iniciática, uma espécie de rito de passagem da juventude para a maturidade, marcada por debates entre vida e morte, razão e emoção, ciência e fé. Cada personagem que ele encontra representa forças culturais, filosóficas e existenciais que se degladiavam na Europa da Primeira Guerra Mundial. A complexidade desses encontros molda profundamente a visão de mundo de Hans. Outro personagem que tem grande importância para a história é Joachim Ziemßen, o já citado primo de Hans. Ambos seguem um raciocínio bem diferente um do outro, pois enquanto para Hans a doença é um portal para a reflexão existencial, para Joachim é um obstáculo a ser superado, uma ameaça à sua identidade militar. Hans vive o tempo de forma psicológica, diluída, reflexiva, enquanto Joachim vive o tempo de forma cronológica e funcional, com pressa, querendo retornar à vida. E aqui trarei um pouco da trajetória de Joachim. Esse personagem, que tem uma forte carga simbólica e moral dentro do romance, é um militar de formação, disciplinado, patriota e determinado. Está no sanatório para tratar da tuberculose, mas sonha o tempo todo em voltar à vida ativa no exército, representando o espírito de dever, honra e ordem, contrastando com a passividade de Hans. Até que certo dia, cansado da espera, Joachim abandona o tratamento do Berghof, mas pouco tempo depois tem uma recaída fatal da doença e acaba retornando ao sanatório. Mas já é tarde demais. Ele acaba morrendo de forma silenciosa e comovente diante de Hans. Sua morte choca Hans, embora não o tire de sua inércia imediatamente, não conseguindo assim despertá-lo para a realidade. Joachim morre fiel aos seus ideais, dever, disciplina, mas esses ideais parecem inúteis diante da morte certa. Thomas Mann descreve a cena com dignidade, mas também com tristeza e ironia, sugerindo que o idealismo militar de Joachim é nobre, mas trágico e ineficaz diante da condição humana. Nesse momento, Joachim representa o ideal tradicional: honra, disciplina, dever, valores que se mostram como inadequados diante da existência moderna.
enquanto Hans, por sua vez, representaria o indivíduo em crise, dividido em múltiplas influências ideológicas, inspirado por pessoas como Settembrini, Naphta e Cláudia. Hans Castorp não é só um indivíduo. Ele representa a juventude burguesa europeia, especialmente a alemã, antes da Primeira Guerra Mundial. A doença, o isolamento, a busca por sentido, tudo isso representa a crise espiritual e moral da Europa decadente, adormecida em sua própria alienação. Hans não foge do sanatório, porque simbolicamente a Europa não quer acordar. Entretanto, após 7 anos no sanatório, a Primeira Guerra irrompe. O sanatório se esvazia, a montanha mágica perde seu encanto. Hans é convocado para o exército e desce, enfim, de volta ao mundo real. O final de Hans é ambíguo. Ele sai do sanatório e vai para a guerra, como já foi dito, mas o autor não revela se ele sobrevive ou morre. A narrativa o mostra já em campo de batalha, marchando na lama, sob chuva e fogo, ferido e exausto, talvez à beira da morte, mas com o coração ainda sonhando com amor, com beleza, com humanidade. Thomas Mann encerra o romance com uma pergunta: será que o amor um dia voltará a nascer dos corações de seus filhos? Ou seja, a sobrevivência de Hans não importa tanto quanto o que ele simboliza. Ele é agora um símbolo da Europa mergulhada na guerra, da juventude dilacerada, da humanidade à beira do abismo.